a Enterprise visita Argon, um planeta em vias de se tornar um mundo oceano, e Kirk e Spock são transformados por uma civilização aquática. Agora eles só podem respirar debaixo d'água, em The Ambergris Element, episódio da série animada de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bom, este é mais um episódio escrito por Margaret Arman, a roteirista que se destacou na segunda temporada da série clássica com The Gamesters of Triskelion, depois voltou para escrever The Paradise Syndrome na terceira temporada e escreveu o roteiro de The Clown Minders. Já tinha feito um episódio para a série animada The Loreley Signal e foi convidada pela DC Fontana para fazer mais um episódio. E aí propôs essa história, uma aventura bem interessante, que fala aí de vários temas muito importantes, mas assim, de uma forma discreta, de uma forma típica de animação infanto-juvenil, mas fala aí de tabus, de dogmas, argumentos de autoridade, conflitos de gerações, a questão da sabedoria antiga e a perda da sabedoria antiga e a adaptação, né? Acima de tudo a adaptação, esse é o grande mote do episódio, essa civilização que precisa se adaptar a partir do momento que o planeta deles está enchendo de água e eles passam a ser criaturas aquáticas, desenvolve um método aí para se converterem em criaturas respiradoras debaixo d'água, né? E lembra um pouco a premissa de Waterworld, aquele filme do Kevin Costner, né? Mas claro, muito antes do Kevin Costner fazer o filme e mostrando uma civilização que teria passado por esse processo. É interessante, é óbvio que no meio desse caminho aí tem muita coisa de ciência que não para em pé, é muito mais uma alegoria, né? Uma forma de discutir essa questão dos tabus e das coisas que uma civilização lega para o futuro, e aí cria uma série de normas que um povo inteiro começa a seguir sem saber muito bem porquê, e aí a gente vê uma nova geração, uma juventude que questiona essa autoridade aí, acaba ajudando a tripulação da Enterprise e com isso salvando Kirk e Spock e salvando também o futuro de sua civilização, que estava condenado não fossem as descobertas que foram feitas com essa recuperação do passado dessa civilização. E aí eles decidem, no final, a população mais jovem decide voltar a viver na Terra. Enfim, é uma premissa bem interessante e assim, tem os seus problemas, né? Tipo, algumas coisas do tipo, não, é o veneno da criatura que vai ajudar a curar a situação lá, reinverter a conversão do Kirk e Spock em respiradores na água. Como assim, né? Ou mesmo o Kirk e Spock dentro do aquário lá, falando normalmente, conversando como se fosse tranquilo conversar debaixo da água. Mas aí você tem que ir com a história, né? Entender que nem tudo vai parar em pé, que é uma alegoria mesmo, e vamos embora. E no final das contas, essa é uma história que não é tão querida quanto The Loreley Signal, que também foi escrito pela Margaret Arman, mas a própria DC Fontana e o Gene Roddenberry se disseram muito satisfeitos com ela. Na época existe essa discrepância, não, The Loreley Signal é melhor do que esse The Ambergris Element, mas eles mesmos acharam bom, acharam que ela fez um bom trabalho, e eu particularmente também acho que fez, com as limitações que a gente já apontou, mas ainda assim é uma história que, sem bater na sua cara com as mensagens do episódio, ela te provoca certos questionamentos e, acima de tudo, é uma grande aventura, uma aventura que é marcada principalmente pelo fato de que mostra coisas que seriam impossíveis de mostrar na série live action, mas aqui na série animada a gente consegue ver. Imagina, um episódio praticamente inteiro passado debaixo d'água. Na série clássica seria impossível fazer isso, mas aqui na série animada não só é possível, como é fácil. Você não precisa nem fazer modificação nos uniformes e tal. Mais uma vez, os cintos de suporte de vida vêm bem a calhar e o Scott pode mergulhar debaixo d'água só com o cinto, não precisa nem usar escafandro, equipamento de mergulho, não, só o cinto já basta. E aí mostra cenários espetaculares desse mundo aquático, tal, uma coisa que lembra um pouco, sei lá, talvez a cultura de Atlântida. É muito legal a mistura de elementos que a gente vê nesse episódio, costurados
pela Margaret Harmon. E a gente vê também além desse apuro aí dos cenários e da civilização, a gente vê algum desenvolvimento das tecnologias da Enterprise, né? A gente vê pela primeira vez uma nave auxiliar aquática, e essa nave auxiliar aquática é a primeira nave auxiliar que aparece armada em Star Trek, né? As naves auxiliares da série clássica não tinham armas, e essa tem um phaser aí que é usado até para tontear a criatura aquática lá. É a primeira vez que a gente vê uma nave auxiliar que tem armas, né? E também vemos uma outra embarcação da Enterprise que também desce no planeta depois, quando o Scott precisa procurar o Kirk e o Spock, que estão perdidos no planeta. Então vemos duas novas naves que foram desenhadas por Bob Klein. Ele não foi buscar nenhum desenho antigo da série clássica, embora valha lembrar que o Matt Jeffries, que era o designer de produção da série clássica, né, o cara que desenhava praticamente todos os cenários e as naves, ele deixou alguns designs, mas esse é um design totalmente do Bob Klein, claro, inspirado no estilo da série clássica, mas fazendo aquilo que ele achava que ia funcionar melhor, e é mais uma adição interessante aí ao universo de Jornada nas Estrelas.